Então vamos lá, pessoal. Voltamos com a nossa sequência aqui de vídeos falando sobre governança. E hoje vamos continuar com o tema, mas entrando um pouquinho mais no nosso setor. Hoje falamos da história, né? Como o que é a governança, quem são os envolvidos, quais são os papéis, como que o conflito se insere nisso. Falamos brevemente da questão da mineração, das particularidades, por que o técnico, quem está na operação operacional, quem está ali executando, fazendo aquele negócio acontecer, ele tem que entender qual que é essa estrutura de poder que ele está inserido, para ele não ficar de juninho, como diria a Adriana, no meio desse jogo. E mineração, ela tem as suas particularidades do negócio. Não só, né, todas as questões que envolvem a superfície, né? Então, o subsolo é da nação, mas o superficiário, ele tem o seu direito. Quais são os conflitos que estão envolvidos nisso, sociais, ambientais? E a mineração tem a particularidade de que o material, ele tem uma localidade e ele está lá. A gente não consegue mudar isso. Então, a rigidez locacional é uma característica muito particular da nossa indústria. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, o tamanho das empresas, aonde a governança entra nisso, onde o Estado entra nisso. Depois que a gente colocou todo esse contexto para vocês, agora é só a delícia de construir em cima disso tudo. Eu acho que a característica principal desse setor nosso, pelo menos da forma que eu vejo, é isso que você acabou de falar, da gente... Eu gostei desse termo que você falou, da rigidez locacional. Essa rigidez locacional é um termo que eu aprendi aqui hoje com você, né? Maternidade, eu aprendi em muitas falas com você e tudo isso, mas essa rigidez locacional eu vou utilizar para mim a partir de agora, né? Sua, de presente. E o que é isso, né? Você fazer toda essa operação, todos esses estudos e passar por todas as fases dele, entendendo que nós estamos trabalhando dentro de um território. Quando a gente fala em mineração, nós estamos em uma atividade como nós estamos falando e mexendo e, de uma certa forma, impactando violentamente a governança de um território. Um território que tem as especificidades todas daquele território, que é diferente do próximo território a 100 quilômetros, a milhares de quilômetros ali. Então, nós estamos falando de mineração, nós temos mineração no Pará, mineração no Rio Doce, mineração em todo o país, cuja a geologia, o relevo, ele é todo diferente e cuja os stakeholders são totalmente diferentes, com necessidade diferente. Então, quando a gente fala, não é só a atividade em si. Para fazer hoje, dentro todas essas leis, do que dessa modernidade que está vindo, a agenda ESG, tudo, essa oitiva, esse entender o território, ele passa a ser uma das coisas mais importantes. Porque a mineração está ali. Você vai ganhar dinheiro com aquela mineração, tem todo um processo. Mas hoje, por exemplo, né, se eu não estou equivocada, e aqui está a especialista para falar, você só tem um processo de lavrar uma mina, uma licença, se você mostrar como é que vai ser o descarte dessa mina. Ela acompanha um ciclo de vida de um ativo, mas você tem que deixar o retorno. E acompanhar esse ciclo de vida significa estender esse ciclo de vida o máximo que você puder, para ela estar gerando sempre, mas já pensar no descarte dela. E você não descarta sozinho. Você está destruindo, porque a mineração destrói. Ela é extrativista, gente. A gente tem que partir desse princípio. Somos extrativistas, sim. Mas podemos fazer isso de uma forma mais legal, mais tranquila, mais que a gente possa, de uma certa forma, ir compensando, porque Minas, Brasil, nós estamos falando de praticamente economia real, que somos extrativistas. Não tem jeito de nós ganharmos dinheiro ou sobrevivermos de outra forma. É assim que nós sabemos. Então vamos fazer o negócio direito. Então, o que é diferencial e o que a gente precisa, e que é o grande momento da governança do setor de mineração agora, é essa escuta do território. Uma coisa é você pensar numa área de mineração perto dos Krenaques, por exemplo, que é do Vale do Rio Doce. Os Krenaques é uma etnia que quer viver como um índio, ele quer sentir o pulso da natureza.
O Ayrton chega para você e fala assim, olha, meu avô vai demorar 50 anos para melhorar. Ele está no CTI. Mas como assim seu avô? E ele está falando do avô como se referenciando ao Rio Doce. Sim. Quer dizer, vai demorar 50 anos. Assim, ele vai melhorar, porque a natureza regenera. E a nossa etnia, ela acompanha esse movimento. Ela quer viver. Tem alguma coisa errada nisso? Não, deixa eles quietos. Agora, uma tribo do Pará, que já trabalha com garimpeiro e tudo, já sabe o que é o valor do negócio, ele quer simplesmente não mais só um royalty. Ele quer ser acionista do negócio da terra dele. Agora, essa turma tem que ter capacitação para fazer. Aí vem toda a questão da gente fazer um trabalho do território, pensando na capacitação, na educação, na formação de opinião sobre aquilo e de entendimento, né, do valor que tem aquilo ali. E nós temos áreas raras, né, minérios raros, que só nós temos. Então, a preciosidade do que é isso. Então, é aquele lance de você respeitar o território. E os territórios, eles têm uma demanda diferente. Eu acho que o momento da gente falar, para falar qualquer coisa de agenda ESG, de setor de mineração, de estrutura de governança, hoje em dia, depois de uma sociedade civil planetária mais ativista, que acompanha mais tudo, né? A pandemia deixou a gente isso com muito mais aflorada do que vale para mim, do que está certo, do que está errado, né? Nós tivemos tempo de pensar e todo mundo fez um exame de consciência, o que vale para mim? Eu não quero, mas olha o tanto de gente que parou de trabalhar. Faz sentido eu estar nesse emprego? Faz sentido eu estar num processo de mineração que eu estou percebendo que só tem de um lado e outro? O próprio funcionário começa a exigir uma série de coisas. E o próprio território exige demandas diferentes. E ela tem que ser. Então, hoje a estrutura de um processo, de um projeto de mineração, tem que levar em coisas que há 10, 15 anos atrás a gente não fazia. E isso entra em estrutura do setor, somos péssimos em comunicação, né? Somos péssimos em vender o nosso peixe. Ninguém sabe a importância da mineração, ninguém sabe que a comida, o anel, tudo que você está usando tem mineração por trás. Então, eu acho que tem tudo isso, mas essa nova fase, por quê? Esses investidores institucionais que estão vindo, e 43% da capitalização mundial, Marcelo, 43% do dinheiro que roda em bolsa do mundo inteiro está na mão desses investidores institucionais, que querem projetos ISZ em setores como os nossos. Sim. Então, eles sabem que somos extrativistas e sabem que o mundo não vai viver, mas eles querem ir rápido. Então, como é que vai ser essa coisa? Quem é que vai dar esse equilíbrio entre economia e ecologia? Veja bem, o radical da palavra é o mesmo. Eco, casa. Ou você desenvolve a casa, ou você protege a casa. Por que tem que ser I ou U? Por que não pode ser as duas coisas? Então, nós temos essa fase. Nós, Brasil, né, eu falo muito isso, de governança, de entender a nossa mineração dentro desse contexto, e por tudo e pelas nossas histórias mais recentes, nós somos os únicos que têm condição de entender a profundidade do que nós estamos falando, porque ninguém chegou tão baixo em termos de mineração como nós chegamos. Nós tivemos os piores, né, desastres ambientais e sociais do setor mundial. Então, quem é que tem competência para lidar com isso? Nós. Porque ninguém viveu o que nós vivenciamos. E aqui não tem juízo de valor, está certo, errado. Nós vamos, pega o que nós temos. É isso, nós sabemos. Tanto é que hoje, né? E aqui eu estou falando como conselheira fiscal suplente da Vale, nós mandamos toda a nossa prestação de contas para a SEC americana. Chegou lá todo o material nosso da SEC, passou as checklists das SECs para as outras mineradoras. Porque elas não sabem como lidar com o desastre, elas não sabem lidar com uma situação. Agora, nós estamos falando o que nós estamos fazendo, é uma prestação de contas aos nossos acionistas que estão lá fora. O que nós estamos fazendo para Samarco, o que nós estamos fazendo para Brumadinho, o que nós estamos fazendo para Mariana, tudo isso. Isso passou a ser aquilo, porque ninguém tinha vivenciado, não tinha nem noção de como é que lida. Quer dizer, não justifica, mas a gente está aprendendo. Sim. Então, é como se a gente fosse, nunca chegamos tão baixo, mas também nós temos a grande oportunidade de ser o benchmark em mineração do mundo, fazendo a coisa correta.
sem deixar de ser a mineração. Então, a estrutura que você tem que montar numa empresa pequenininha que está ali o dono tem que proteger aquilo, ter noção do valor que tem aqui, vai crescendo, as chegadas dos novos sócios, é uma empresa maior, então, mas tudo dentro de um território. Como é que é o seu relacionamento com esse território? O território, a turma do território tem que olhar para a mineração e falar assim, que bom que eu tenho essa mina aqui dentro. Que bom que ela cresce, nós crescemos junto, ela gira junto com a gente. A gente não sabe fazer isso. Sim. Né? Então, eu acho que é um profissional diferente. Nós que estamos lá embaixo, nós os técnicos que estão fazendo as medições, nós comemos nesses restaurantes, nós temos o contato, nós estamos cheirando essa turma e cabe a nós entender o que é importante para eles. Porque, às vezes, a gente chega num território, a gente acha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer escola, tudo. Você vem com um dever de casa pronto, que às vezes não é aquilo que o território quer, ele quer, às vezes, coisa muito mais simples. Sim. E você vem com o dever de casa pronto, achando que aquilo ali é bom. Você acha que você está fazendo? Você não escutou? Que falta de sensibilidade. Você não escutou e está querendo dizer para o outro que é melhor para ele, se você não conhece. Quer dizer, eu acho que tem muito essa da humildade. Mas é aquela questão de interesse real. Não é o interesse que você vai falar isso. É você. O que você precisa? Eu preciso de um filtro. Eu preciso de uma água. Não é mineração, vai fugir. Faz a água, deixa ele felizinho e vamos começar com esse diálogo, porque o território é específico. Então, eu acho que esse é o grande momento e cada um dentro do seu quadradinho, do seu escopo, com as pessoas que trabalham com você, do seu 3, 4, 5 funcionários que trabalham, o que precisa para ele, como é que eles vivem, o que você pode estar ajudando, como é que você pode estar mais presente, e assim a gente vai crescendo junto. Agora, boa parte, 70%, eu não sei o número atual. Mais de 90%? Mais de 90% hoje a mineração são pequenos, são os pequenininhos, gente. Então, é mostrar para esse pequenininho a importância que eles estão no território de ter essa turma junto, porque a grande defesa do território é todo mundo junto. Não tem para mais ninguém, não vem gente estrupiada, com ideia equivocada, porque se não for aquilo ali, se você não ensinar o território a pensar por ele mesmo, aquilo que é importante para ele mesmo, ele decidindo, não tem condição, é respeito ao diferente. É respeito à situação do outro. Então, eu acho que é uma oportunidade para o nosso setor como um todo e tal. Nas grandes, o que eu posso dizer, né? Acompanhando o movimento de empresas como o Vale, né? A importância dos comitês técnicos ligados ao conselho. Então, você tem os conselheiros, principalmente dos minoritários, desses grupos de investidores institucionais, já com uma demanda. Eu vou ser, como presidente do comitê ou coordenador do comitê de sustentabilidade, que vai tratar sobre isso. Né? Então, a turma já vem, a turma já está mais. Então, eu sou muito demandada para os meus colegas que estão sentados no conselho. Adriana, o que é isso? Você que está na mineração, eu não estou. Aí eu já entro com os meus tatuzinhos aqui. Gente, como é que é isso? Me explica isso aqui que eu tenho que... Tem alguém que está precisando entender isso. A gente já começa uma movimentação, porque isso tem, quer dizer, pelo menos para ir numa direção mais certa. Né? Porque está tendo investimento, a turma já percebe que não vive sem as commodities, nós não vivemos, e isso tem deixado muito claro, mas como é que a gente pode dar uma revisitada, né, nessa forma de ver e tudo? E a nossa força maior é quem está mais perto da gente, que é o território onde a gente está colocando. Eu acho que começa por aí, a estrutura começa por aí. Pessoal, vou fazer aquele resuminho final disso aqui tudo. A Adri falou sobre plano de fechamento de mina, né? Então, quando a gente pensa que se existe a rigidez locacional, outra regra sobre a mineração é que ela é exaurível. Ou seja, é um negócio que ele tem tempo para acabar. Esse tempo pode até ser longo, né? A gente vai fazer ele ser longo. A gente quer quer ter um maior aproveitamento, a gente quer investir em tecnologia, a gente quer realmente trabalhar a jazida da melhor forma possível, mas ela é exaurível. Isso quer dizer que a mineração naquele território vai acabar, naquela localização ela vai acabar. Ela tem um tempo. Ela tem um tempo. E a gente tem que olhar para isso, entendendo que a gente não tem que pegar a sociedade para a mineração, não é
não é pegar aquelas pessoas e querer inseri-las só na mineração, até porque a mineração acaba, né? É um dos princípios sobre aquele bem, né? Sobre aquele depósito, é fazer a mineração para a sociedade. Fazer parte do território, Do território. E estar integrada no território. E para isso a gente tem que entender. A gente tem que entender o conceito, né? Tem que entender em que situação está cada um desses territórios. Nós somos um país de dimensões continentais. A gente, às vezes, atravessa dentro de um mesmo estado várias culturas, vários climas, né? A gente saindo do litoral da Bahia para o interior da Bahia, né? Quem trabalha, assim, estou usando a Bahia de exemplo, que foi um lugar que eu trabalhei muito, a gente percebe como a gente tem várias baías lá dentro. Imagina isso pensando num território, num Brasil, né? Indo de norte a sul, como que isso funciona. Então, quando a gente pensa em governança, quando a gente pensa que esse chapéuzinho está aqui no meio, direcionando o que a gente quer aqui para baixo e pegando os inputs de mercado, que, gente, sem romance, né? É o que a Adriana falou, nós somos extrativistas, nós precisamos ir lá e tirar aquilo dali. E nós não voltamos com ele. Não voltamos. Não tem jeito de você voltar com o minério que você tirou. E não tem jeito, porque a sociedade está consumindo. Não tem jeito, ele perde por aí, não tem jeito. Ele vira celular, ele vira carro, ele vira caneta, ele vira tudo. Ele vira comida, né? Remédio! Então, a gente está tirando e entregando isso para uma sociedade que às vezes não está percebendo que aquele material está vindo da mineração. E aí vem com um discurso radical. A mineração, ela tem que ter consciência, ela tem que ter desenvolvimento. E sim, nós estamos aprendendo, até porque essas coisas que nós estamos falando hoje em dia, elas são termos recentes, elas são raciocínios recentes, relativamente recentes, né? Então, é realmente uma construção. Então, a mineração, ela não se exime da responsabilidade social, ela não se exime da responsabilidade ambiental. Ela está inserida num contexto de desenvolvimento, só que ela é extrativista. A gente tem que ir lá e fazer o nosso buraquinho. E ela tem que ser responsável por aquilo que ela faz. Exato. Ela tem que saber a consequência e tentar aí, nesse jogo, né, equilibrar o resumo de tudo o que nós vamos deixar. Né? Eu acho que é por aí que a gente fala. É a nossa mineração consciente, é a nossa mineração verde, o que vocês quiserem utilizar, mas é mineração. Exato. Nós estamos tirando. E lembrando, gente, que não tem romance, né? Isso tem que gerar lucro, isso tem que dar dinheiro. Então, só vamos tirar de lá o que o mercado, e mercado nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de pessoas, a gente está falando de coisas que serão consumidas, e isso só será feito. Então não adianta a gente também criar um castelo de cristal, de fantasias, porque se aquilo inviabilizar um negócio, ele também vai deixar de existir como negócio. Exatamente. Primeira aula, governança, tem que garantir a propriedade ao longo do tempo e o retorno para o acionista. Ponto. Exato. É isso. Pessoal, continua acompanhando a gente. Muito obrigada.